Oi, gente, tudo bem? E aí, vamos começar mais um webinar do nosso curso avançado em empreendedorismo? Então, hoje a gente vai falar da lição 6, o nosso tema super importante, que é construindo uma equipe classe A. Então, a gente vai entender como construir essa equipe, qual a importância disso, né? Vou compartilhar já aqui com vocês o material do nosso webinar de hoje e lembrando que vai ficar gravado também na nossa página, no nosso canal do YouTube. Então, sempre que for necessário, vocês podem acessar lá e vai ter todas as informações disponíveis. Beleza? Então, vamos lá. A ideia de hoje, vocês já acessaram o material. A ideia é colocar alguns conteúdos principais para vocês aqui, o que a gente não pode perder de vista, vamos dizer assim. E aí eu gosto sempre de relembrar onde que a gente está, né? Seguindo a nossa trilha de conhecimento, hoje a gente está na lição 6, semana passada a gente viu a lição 5, em que a gente tratou sobre financiando o crescimento, e agora a gente vai falar sobre a importância da equipe, beleza? Aqui o nosso calendário, então essa semana, do dia 21 ao dia 25 de setembro, a gente viu a lição 6, e eu gosto de relembrar que vocês precisam ver lá o pré-teste, o pós-teste, o conteúdo, né, no LearnWise, podem enviar dúvidas sempre, e lembrar que a gente tem esse webinar para tirar essas dúvidas ou para comentar algum assunto importante, beleza? Ok, então vamos lá. Primeiro, né, gente, na semana passada, eu dei o exemplo aí da Joana, e a gente falou que muitas vezes a Joana tem uma ideia boa, tem um produto, senta para escrever um plano de negócio, mas não tem dinheiro. Mas na semana passada a gente já viu diversas formas que a Joana poderia encontrar para adquirir aí um financiamento ou um dinheiro emprestado e assim por diante, né? Então, pensando que agora a Joana tem um produto, primeiro, tem uma ideia, né? Tem um produto, tem um plano de negócio e tem dinheiro. Gente, olha que mundo perfeito, né? E agora, qual que é a próxima preocupação da Joana? É a criação realmente dessa equipe, que a gente chama de equipe classe A, que é uma super equipe que vai conseguir colocar a Joana mais próxima dos seus objetivos. Então, vai conseguir ajudar a empresa da Joana a alcançar o seu objetivo, né? A traçar a sua estratégia, certo? Mas por que a gente precisa falar disso, né? Coloquei um dado aqui para vocês, que mundialmente 65% das startups fracassam por causa do fator humano. Então, às vezes a gente fica tão preocupado, né, com a questão de ter um produto, ter dinheiro, ter recurso para fazer isso, mas a gente não pode se esquecer que o fator humano é importantíssimo. Sem uma equipe, a Joana ou qualquer outro empreendedor não vai conseguir colocar essa ideia e esse produto para acontecer, né? Então, é importantíssimo se preocupar com o fator humano e entender a importância de montar essa equipe classe A. Coloquei aqui para vocês uma frase do Elon Musk. Isso, Elon Musk é aquele lá, que colocou o nome estranho na filha dele, né? Se você não sabe o que eu estou falando, dá um Google aí. Ele é fundador e CEO da SpaceX e várias outras empresas. E ele, como um super empreendedor de sucesso, ele diz que uma boa contratação é 90% da solução dos problemas da empresa. Então, olha a importância que ele dá para essa questão de contratação. Como é importante, o quão fundamental é você conseguir contratar funcionários que vão realmente formar a sua equipe classe A, certo? Beleza, mas como que a gente vai fazer isso? Quais são as principais formas de conseguir montar essa equipe? Então, existem diversas, né? Mas coloquei aqui as principais. Primeiro, o empreendedor ele tem que pensar em contratar habilidades que são complementares às suas. Se você já é uma pessoa que tem muito conhecimento em marketing, então você não precisa se preocupar tanto com esse aspecto. Talvez o que falte em você seja um pouco do conhecimento financeiro. Então, vá procurar pessoas que têm esse conhecimento que você não tem, né? Ou se você tem habilidade de lidar com o público, de fazer ali o comercial da empresa, mas não tem habilidade, talvez, de organização, procure alguém que tenha esse tipo de habilidade e assim por diante. Então, a ideia de montar uma equipe não é contratar pessoas que são exatamente iguais a você, e sim pessoas que vão complementar aquilo que talvez você não tem ou aquilo que você ainda não desenvolveu tão bem, né? Importante também é focar nas necessidades futuras da empresa. Então, você não pode contratar uma pessoa pensando só na realidade que a empresa tem hoje, né? Se o objetivo da sua empresa é expandir e talvez exportar os seus produtos, então você já tem que contratar uma pessoa pensando que essa pessoa
vai ter conhecimento para fazer talvez esse processo de exportação, certo? Não adianta ficar focado só nas atividades iniciais e fundamentais que vocês realizam hoje, que você realiza hoje, certo? Sempre pensar no crescimento da empresa, né? Outra preocupação é em estar atento às funções que a pessoa vai ter que executar, e não somente aos títulos, né? Ah, então ele vai ser diretor de marketing, mas peraí, será que eu preciso de um diretor de marketing na minha empresa? Qual que é a realidade da minha empresa, né? Então, eu realmente preciso de alguém especialista ali em marketing ou ainda não é o momento? Então, quais são as funções realmente que a minha empresa está precisando para ela conseguir se destacar, para ela conseguir atingir os seus objetivos, certo? Outro ponto, a sua equipe tem que ser uma equipe flexível. Então, por mais, independente do momento de empresa ali em que você esteja, as pessoas que vão trabalhar para você, que vão trabalhar com você, tem que ser pessoas que vão conseguir se adaptar às novas realidades da empresa. Então, eu tenho que pensar em pessoas que, se eu tiver que trocar ela de função, ou se tiver que assumir uma nova função, que ela vai conseguir fazer isso, né? A gente está falando aqui de empresas que estão aí crescendo, que estão se formalizando agora, então são empresas que ainda vão passar por muitas mudanças, né? E os funcionários, essa equipe classe A, tem que estar preparada para ser flexível e conseguir se adaptar a essa nova realidade, certo? Além disso, como que a gente vai conseguir atrair pessoas para trabalhar com a gente? Então, já entendi que é muito importante ter uma empresa, ter uma equipe classe A, uma equipe que vai me ajudar com os meus objetivos, mas como que eu vou atrair essas pessoas? Às vezes eu não tenho nem dinheiro para isso, né? Eu não tenho um dinheiro para poder pagar um salário bom para esses funcionários, para essa equipe. E aí, como que eu posso fazer? O que eu posso, quais são as possibilidades de driblar isso, né? Então, primeiro, uma das opções é que o empreendedor conte a sua história para as pessoas. Então, pode ser que você contando a sua história, compartilhando a sua ideia, os seus pensamentos, aquilo que você acredita, o propósito da empresa, você pode conquistar pessoas que vão se engajar e vão querer trabalhar com você, por mais que você talvez não consiga, nesse momento, oferecer um salário tão bom assim, né? Então, traga as pessoas para esse seu universo, mostre para elas por que você acredita nessa empresa. E assim elas vão começar a acreditar também, né? Se você não tem ainda tanto dinheiro para poder pagar um salário bom e atrativo, comparado com o restante do mercado, você pode optar também por oferecer a participação nos lucros, né? Então, isso pode ser um atrativo para a sua equipe. Você tem que conseguir mostrar o potencial da empresa para as pessoas que você pensa em contratar. Então, como se você fosse fazer um pitch de apresentação, mostrando que, opa, peraí, a gente está aqui no comecinho, por enquanto é uma ideia que está começando a caminhar, por enquanto é um produto que está em fase de início, mas que tem um potencial muito grande e que daqui tantos anos a gente vai estar em tal lugar. Então, mostre isso para a sua equipe. Venda, né, a sua equipe para essas pessoas também. Faça com que a sua equipe acredite no potencial da empresa e vista a camisa realmente da empresa, né? Outro ponto muito importante é o seguinte: depois que você consegue atrair essas pessoas, contratar essas pessoas, fazer com que essas pessoas se juntem à sua empresa, você tem que se dedicar também ao processo de onboarding dessas pessoas dentro da empresa. Então, o que é o onboarding? É meio que você colocar as pessoas ali dentro, né? Como se fosse a ideia de um avião e que você vai colocar as pessoas dentro desse avião para voar com você. Então, é o momento em que você vai fazer o treinamento daquelas pessoas e vai fazer com que a pessoa conheça a sua empresa a fundo. Então, quais são os objetivos da empresa, qual que é a estratégia da empresa, o que a empresa almeja daqui tanto tempo. Então, é um processo, é uma dedicação de tempo, na verdade, para que essas pessoas conheçam a empresa e se sintam parte da empresa. Então, é muito importante não só contratar, conseguir atrair essas pessoas, mas também, depois de atraídas, dedicar um tempo para que a pessoa se sinta realmente recebida, se sinta parte da equipe, se sinta ali aconchegada, sabe, dentro daquela equipe. Então, que ela entenda que agora ela faz parte daquela equipe e que ela vai crescer e batalhar junto com a equipe e junto com a empresa, certo? Calma, né? Respira. Nossa, muito difícil contratar
pessoas, muito difícil atrair pessoas num momento assim tão inicial da empresa, né? Gente, calma, respira e não pira. Primeiro, a gente está falando aqui de algumas dicas fundamentais. É claro que cada empresa, cada startup vai funcionar de uma maneira, mas com algumas dicas é possível fazer isso de uma forma fácil, de uma forma simples, tá? Então, vou colocar algumas dicas aqui para a gente pensar um pouquinho, para ficar na mente aí de vocês. Primeiro, muito importante, a gente tem que lembrar que essa equipe não deve ser estática. Então, a ideia é que essa equipe evolua junto com o crescimento da empresa, né? Já que a gente está tratando de empresas que estão iniciando, que estão ali no comecinho, é fundamental que essa equipe entenda que ela também vai crescer junto com a empresa e que a partir do momento que a empresa for crescendo, podem ser necessários também alguns ajustes na equipe. Então, se lá no começo a gente precisou muito de uma pessoa responsável pelo comercial para conseguir vender a empresa, mas daqui 5 anos a gente já não precisa mais tanto desse comercial porque a gente já tem a empresa se vendendo sozinha, os produtos se vendendo sozinhos, por exemplo, tá, gente? Pode ser que seja necessário fazer uma adaptação. Então, esse funcionário agora ele vai ter que se adaptar para executar um outro tipo de atividade. Ou vou ter que pensar em adicionar na minha equipe classe A um funcionário com outras habilidades, né, com habilidades complementares a essas que a gente tinha até então. Então, é necessário entender que essa equipe, de forma alguma, ela tem que ser estática. Não estou falando aqui também de contratar um funcionário daqui a um ano, demitir, trazer outro, a ideia não é essa. E sim que dentro da equipe, a equipe entenda que ela pode ser estática, que ela pode ter que assumir diversas responsabilidades, diferentes funções dentro da empresa. Beleza? Ok. Outra informação importante, formar uma equipe não tem que ser visto, não pode ser visto como uma atividade administrativa ali de recrutamento e seleção, né? Essa contratação, essa formação de equipe, ela tem que ser vista como uma função estratégica, porque ela faz parte da estratégia da empresa, né? Então, de novo, estratégia é aquele caminho que a gente vai percorrer para atingir o objetivo da empresa. É fundamental você ter muito claro qual é o objetivo e, mais claro ainda, qual é a estratégia que vai te levar a alcançar esse objetivo. Então, para traçar essa estratégia, que tipo de pessoas eu preciso junto comigo? Que tipo de habilidades faltam na minha empresa e que, se eu conseguir trazer para a minha empresa, eu vou conseguir traçar essa estratégia e alcançar meu objetivo, né? Então, a formação da equipe classe A, a formação de uma equipe, ela tem que ser vista muito como parte da estratégia da empresa. Então, quais são as pessoas estratégicas que a gente vai ter aqui e que vão conseguir colocar a gente mais próximo do nosso objetivo, beleza? Não podemos esquecer disso e não podemos tratar essa contratação como um processo administrativo, de escritório, de RH, não preciso me envolver nisso, né? Deixa ali que outra pessoa faz o recrutamento e seleção. Não pode ser feito dessa forma. A gente tem que entender a importância desse recrutamento, dessa formação de equipe de forma estratégica, beleza? Terceira dica, na verdade, é uma frase do Warren Buffett, que é um super empreendedor, né? Ele diz o seguinte, eu gosto dessa frase: é melhor andar com pessoas melhores que você. Escolha associar-se com aquelas cujo comportamento é melhor que o seu e você caminhará nessa direção. É tipo a mãe da gente falando, me diga com quem tu andas e que te direi quem és, né? Então, se você como empreendedor, você não pode ficar preocupado em, eu não vou contratar aquele cara porque ele é bom demais, ele é melhor que eu. Óbvio que não, você tem que tentar formar uma equipe que realmente seja muito boa. Então, se você acha que você não é bom o suficiente em algum aspecto, tente o máximo possível contratar uma pessoa que é boa naquele aspecto, né? Então, pense sempre em ter uma boa equipe, contratar uma boa equipe, porque isso pode, com certeza vai fazer você chegar no seu objetivo, na sua estratégia, de forma mais rápida, né? Então, pense em contratar pessoas melhores que você sempre. Eu gosto de colocar essa dica porque isso pode parecer bobo,
Mas eu sei que tem muitas pessoas que talvez pensam assim, né? Quando vão formar uma equipe e tudo mais. Ai, será que eu vou chamar um sócio, talvez? Mas ele é tão bom naquilo, será que ele não vai tirar de mim as oportunidades, né? Ou quando a gente está fazendo um trabalho em equipe, ai, será que eu vou passar essa informação para aquele membro da minha equipe? Será que ele não vai pegar a minha ideia e aí eu vou ficar sem ideias? Não pense assim. Pense que quanto mais pessoas juntas você tem, mais longe você consegue ir, né? Então, quando a gente vai sozinho, a gente não vai tão longe em relação a quando a gente vai com mais pessoas, beleza? Quarta dica, penúltima dica. A importância de revisar a estrutura organizacional de forma periódica. Então, não é porque hoje você tem uma determinada estrutura ali, suas caixinhas, vamos dizer assim, que você tem que seguir com essa estrutura pro resto da vida. Óbvio que não, claro que não. Então, assim como a gente precisa rever a nossa estratégia, a gente precisa também rever a estrutura, né? Um exemplo muito simples que está na realidade de todo mundo hoje em dia. A gente muitas empresas tinham uma estratégia até o começo desse ano, aqui no Brasil, né? No mundo também. Em fevereiro a gente começou aí com a pandemia, março o negócio começou a ficar complicado, enfim. Foi um momento em que todas as empresas tiveram que rever sua estratégia e com certeza tiveram que rever sua estrutura também, né? Então, óbvio que eu estou dando um exemplo aqui, nossa, pandemia, né? Algo muito assustador, mas mesmo no nosso dia a dia e no dia a dia normal, é necessário rever a estratégia da empresa e rever sempre a estrutura organizacional também. Então, será que a minha equipe classe A, que eu tinha um ano atrás, ela ainda está condizente com a estratégia que eu tenho hoje? Ou será que eu preciso fazer alguma adaptação, né? Então, é importante, é necessário rever essa estrutura de forma periódica, beleza? E a última dica, importantíssima, e por isso que eu deixei por último, para fazer um fechamento, é a importância de definir um propósito para a sua empresa, para o seu produto, para o seu negócio, e construir a sua equipe, construir a sua estrutura organizacional ao redor deste propósito, né? Então, na próxima semana, a gente vai falar muito sobre propósito, posicionamento e tudo mais, mas definir um propósito de forma muito simples, muito básica, é definir por que a sua empresa existe, por que o seu produto é necessário, por que as pessoas vão precisar disso. Então, depois que você define esse propósito da empresa, que é algo muito importante, muito necessário e fundamental, aí sim você vai conseguir formar a sua estrutura organizacional, né? Então, com base nesse propósito, quem que eu preciso colocar na minha equipe classe A para conseguir alcançar esse propósito, tá? Então, antes de começar a pensar na equipe, a gente tem que ter muito clara a definição de um propósito e aí sim a gente vai conseguir definir que tipo de pessoas, que tipo de equipe você precisa para ter realmente essa equipe classe A e conseguir alcançar o seu objetivo e andar dentro da sua estratégia. Beleza, gente? Esses eram os nuggets de conhecimento que eu queria passar para vocês. Assim a gente termina aí a nossa semana 2, referente à lição 6. Lembrando de novo que agora vocês vão ter aí alguns testes para fazer, né? Para a gente conseguir fechar a semana. E deixo aqui os nossos contatos, mais uma vez, vocês já têm, mas estou colocando aqui de novo. Não deixem de entrar em contato com a gente, caso vocês tenham qualquer dúvida, entrem em contato comigo, WhatsApp, nossa página, onde vocês acharem mais fácil. E na semana que vem a gente volta para falar sobre criando uma estratégia de marca e canal. Quis olhar o nome aqui certinho da nossa semana, da nossa lição 7, super importante, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de propósito. Beleza, gente? Então é isso e até semana que vem. Tchau!